Em 1995, um grupo de homens entrou em uma cidade oficialmente protegida pela ONU. O mundo todo acompanhou pela TV. Os refugiados reconheceram quem estava chegando. Não eram estranhos, eram vizinhos, amigos de infância, pessoas que estudaram nas mesmas escolas, que cresceram nas mesmas ruas e compartilhavam os mesmos costumes. Eles falavam a mesma língua e viviam no mesmo bairro há pouco tempo. O comandante dessas tropas também era conterrâneo dos refugiados. Diante das câmeras internacionais, ele caminhou entre mulheres e crianças, acariciou suas cabeças, distribuiu comida e chocolates e disse que ia ficar tudo bem. Pouco depois, enquanto as promessas ainda ecoavam, teve início uma sequência de eventos que resultou em uma das maiores atrocidades cometidas em tempos de paz. Antes do século XV, a Bósnia era um território medieval quase autônomo. Sua posição geográfica entre o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano a condenou a ser um território eternamente disputado. De um lado, o mundo dos sultões e das mesquitas, do outro, o mundo dos imperadores europeus e das catedrais. A Bósnia ficou espremida como o recheio de um óleo em uma briga de gigantes. Nos séculos seguintes, essa convivência foi lentamente transformada em um barril de pólvora. Entre 1400 e 1800, o Império Otomano estabeleceu o Islã na região. Muitos se converteram para escapar de impostos pesados ou para subir na hierarquia social, dando origem aos bosníacos. Entre 1878 e 1914, os austríacos expulsaram os turcos, trazendo o catolicismo e a burocracia europeia. Sarajevo tornou-se a Jerusalém da Europa, onde uma catedral, uma igreja ortodoxa, uma mesquita e uma sinagoga dividiam o mesmo quarteirão. Para os moderados, isso era o ápice da civilização. Para os radicais, era um insulto. Nacionalistas sérvios viam esse mosaico como uma contaminação de sua pureza. O detalhe mais interessante é que geneticamente e linguisticamente, esses povos eram praticamente a mesma pessoa. Eles compartilhavam o mesmo DNA, a mesma culinária e o mesmo idioma. A linha que os separava era, sobretudo, religiosa. Sexta-feira na mesquita, sábado na igreja ortodoxa, domingo na catedral. O país era um pesadelo de feriados religiosos. Em 1914, um jovem sérvio matou o herdeiro da Áustria, em Sarajevo, resultando na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, com a invasão nazista, as divisões viraram massacres reais entre vizinhos. Milícias cometeram atrocidades étnicas que serviram de prenúncio para o que viria em 1995. Nesse momento de caos, o que eles precisavam era de um milagre, ou de um cara muito brabo para manter tudo sob controle. E é aí que surge Josip Broz Tito. Tito era tão brabo que Stalin mandou assassinos para matá-lo várias vezes. Tito simplesmente mandou uma carta de volta dizendo: "Pare de mandar pessoas para me matar, já pegamos 5 delas. Se você não parar, eu vou mandar um assassino para Moscou e não vou precisar mandar um segundo." Stalin parou. Tito não apenas acabou com as brigas do país, mas convenceu todos a sentirem orgulho de uma nova identidade. Sérvios, croatas e bósnios agora eram, acima de tudo, iugoslavos. O exército de Tito era o 4º maior da Europa. Ele não mantinha a paz apenas com flores. Ele a mantinha com fuzis apontados para qualquer um que tentasse hastear uma bandeira nacionalista. O único país comunista no mundo que você podia visitar e depois ir ao McDonald's na Itália. Tito impôs uma ideia chamada fraternidade e unidade. Ele sabia que se deixasse os nacionalistas crescerem, o país explodiria. Então ele proibiu por lei que as pessoas se identificassem primeiro como sérvios, croatas ou bósnios. Na escola, no trabalho e no exército, todos eram apenas iugoslavos. Ele garantiu que nenhuma etnia fosse poderosa demais para mandar nas outras. Sob o comando dele, a Iugoslávia viveu décadas de ouro. As pessoas viajavam, tinham empregos e a religião ficou em segundo plano. O seu médico podia ser sérvio, o seu padeiro muçulmano e o seu melhor amigo croata. Ninguém se importava. Por 35 anos, o barril de pólvora esteve sob controle. Mas em 1980, Tito morreu. Com sua morte e a queda do comunismo na Europa, a Iugoslávia implodiu. A convivência que antes era imposta pelo Estado virou uma disputa por quem mandaria no território. Políticos como Slobodan Milošević, através de exemplos nazistas, perceberam que a propaganda era a ferramenta de controle mais eficiente do mundo.
Em poucos anos, a fraternidade e unidade de Tito foi desintegrada por uma máquina de propaganda implacável. As emissoras estatais passaram a exibir em looping imagens de massacres antigos e discursos inflamados que diziam: "O seu vizinho está se armando para te matar", convencendo os sérvios de que um novo genocídio contra eles estava sendo planejado. A propaganda criou um cenário onde ou você atacava primeiro ou seria exterminado. Com a mente da população envenenada, a guerra estourou em 92. Aquilo que deveria estar guardado em um museu de história virou munição de 7.62. Não era uma guerra de fronteiras claras, mas uma briga generalizada entre repúblicas que decidiram que a aliança com Tito tinha acabado. A Sérvia herdou as chaves do arsenal e o comando do antigo exército iugoslavo. O plano era a Grande Sérvia. Se as outras repúblicas queriam sair, tudo bem. Mas a Sérvia ficaria com todos os pedaços de terra onde houvesse um único sérvio morando. A Bósnia queria ser um estado independente e multiétnico. Eles tinham a vontade, mas não tinham um exército. A República Spišska, uma Sérvia paralela criada dentro do território bósnio e comandada pelo general Ratko Mladić, era uma identidade rebelde e tinha seu próprio exército. A Croácia declarou sua própria independência e entrou na briga com fúria. Estes foram os aliados mais instáveis da história. Em um dia ajudavam os bósnios a segurar os sérvios, no outro tentavam morder um pedaço do território bósnio para eles. Em um setor da frente de batalha, eles estavam dividindo o mesmo cigarro e atirando em sérvios. No setor ao lado, trocavam tiros entre si por causa de uma ponte ou um vilarejo. Em 91, Eslovênia e Croácia declararam independência. Com isso, a Bósnia e Herzegovina ficou diante de um dilema: permanecer em uma Iugoslávia cada vez mais controlada pela Sérvia ou seguir o mesmo caminho e buscar sua própria soberania. Em 92, a Bósnia realizou um referendo para decidir seu futuro. A maioria dos bosníacos, muçulmanos e dos croatas votou a favor da independência. Já os sérvios boicotaram a votação. Eles rejeitaram a separação da Iugoslávia e defendiam a permanência sob influência sérvia. Quando o sim venceu, líderes sérvios proclamaram uma identidade própria dentro do território bósnio, a República Spišska, e iniciaram um processo acelerado de armamento e organização militar. Embora o Exército Popular Iugoslavo tivesse sido concebido como uma força multinacional, naquele momento cerca de 70% de seus efetivos eram sérvios. O que restou deixou de operar como um exército de todos e passou a funcionar como uma força alinhada aos interesses dos sérvios, herdando todo o arsenal de Tito para destruir o que o próprio Tito construiu. Em 5 de abril de 92, Sarajevo estava cercada por barricadas sérvias montadas por homens mascarados e fortemente armados. Uma passeata pela paz, com milhares de pessoas de todas as etnias carregando fotos de Tito, marchou em direção ao parlamento. Atiradores sérvios, posicionados no hotel Holiday Inn, abriram fogo contra a multidão pacífica. A partir desse momento, as milícias fecharam todas as saídas e posicionaram snipers nas montanhas ao redor da cidade, transformando a geografia em um estande de tiro, onde cada janela de apartamento e cada esquina se tornaram alvos para a artilharia que caçavam civis como se fossem animais. Eles tomaram as estações de bombeamento de água e cortaram os cabos de alta tensão que vinham das montanhas. O gás essencial para o aquecimento no inverno, de menos 20 graus da Bósnia, foi fechado. Sarajevo se tornou a maior prisão a céu aberto do mundo. Sem eletricidade para as bombas, as torneiras secaram. Buscar água passou a ser uma roleta russa. Para conseguir um balde, os moradores tinham que se expor em pontos de distribuição coletiva, onde poderiam ser baleados por tiros vindos das montanhas. Moradores começaram a fabricar geradores de bicicleta para carregar baterias de rádio e ter notícias. O óleo de cozinha velho e até o plástico derretido viraram combustível improvisado para cozinhar o pouco de arroz que a ONU conseguia jogar de paraquedas. Não havia mais lojas, não havia mais bancos, não havia mais coleta de lixo. Sarajevo era uma metrópole moderna, mas em questão de horas foi forçada a regredir 2 séculos. Todos os parques da cidade e as árvores das avenidas foram derrubados em semanas. As pessoas precisavam de lenha para não congelar dentro dos próprios apartamentos. Com as árvores cortadas, a cidade perdeu sua camuflagem natural.
as ruas ficaram abertas e totalmente visíveis para as lentes dos snipers nas montanhas. A ajuda humanitária muitas vezes consistia em latas de carne que estavam estocadas desde a Guerra do Vietnã. As pessoas comiam porque era isso ou nada, enquanto os soldados nas montanhas comiam rações quentes enviadas por Belgrado. Um maço de cigarros virou a moeda mais forte da cidade, valendo mais do que barras de ouro. 1 quilo de farinha podia custar o salário de um ano inteiro. O simples ato de sair pela cidade em busca de comida era uma sentença de morte. Com a cidade totalmente isolada e as rotas da ONU bloqueadas pelo exército sérvio, a única saída foi cavar. Um buraco que se tornou o único cordão umbilical que mantinha 400 mil pessoas vivas, permitindo a entrada de comida, remédios e a munição necessária para a cidade não ser massacrada. Os trabalhadores começaram a cavar dos dois lados simultaneamente. Um lado da cidade cercada, o outro no território livre. Eles se encontraram no meio da noite de 30 de julho de 1993. A precisão foi feita sem coordenadas, já que não podiam usar equipamentos que denunciassem a posição. Para acelerar o transporte, eles instalavam trilhos e carrinhos de mineração. Os sobreviventes cruzavam cerca de 800 quilômetros em um túnel de cerca de 1,60 m de altura por 1 metro de largura, que passava por uma área de pântano e inundava constantemente. As pessoas atravessavam com água até a cintura, segurando comida e fiação elétrica acima da cabeça para não serem eletrocutadas. O tráfego era controlado. Um grupo de 200 a 1.000 pessoas entrava de um lado, enquanto o outro lado esperava. A travessia levava cerca de 2 horas. No meio do caos, a ONU tornou Srebrenica um local protegido para refugiados e impôs embargo de armas para todos os lados. Mas os sérvios já tinham todos os estoques de munição do país. O embargo só serviu para garantir que os bósnios continuassem desarmados enquanto eram massacrados. Milhares de refugiados foram a Srebrenica, confiando na promessa de segurança da ONU, mas em 11 de julho de 95, essa promessa rachou. O general sérvio Ratko Mladic entrou na cidade. Os soldados da ONU, em menor número e sem apoio aéreo, não fizeram nada além de assistir passivamente. Em 12 de julho, o general Mladic apareceu diante das câmeras de TV, cercado por refugiados no vilarejo Potokari, nos arredores de Srebrenica. Mladic sabia que o mundo estava assistindo, então ele atuou. Ele distribuía pães e chocolates para as crianças, acariciava suas cabeças e dizia: "Não tenham medo, ninguém vai machucar vocês." Enquanto as câmeras de TV filmavam o general, seus soldados faziam uma triagem, separando homens para serem fuzilados e mulheres para serem estupradas. É estranho pensar que, provavelmente, muitos ali reconheciam os rostos dos soldados sob os capacetes. Eram pessoas que tinham frequentado as mesmas escolas, torcido pelos mesmos times de futebol. Homens comuns que, 3 anos antes, estavam preocupados com o preço da gasolina ou com a viagem de férias. O que se seguiu foi um processo organizado de limpeza étnica, dividido em etapas claras, com locais diferentes, cumprindo funções específicas. Durante a triagem, todos os homens de 12 a 80 anos foram separados. O objetivo era garantir que aquela comunidade não tivesse uma próxima geração. Sabendo que a rendição significava a morte, cerca de 15.000 homens bósnios fugiram. Eles tentaram atravessar 100 quilômetros de território inimigo, através da floresta, para chegar à cidade de Tuzla, que era território livre. Ali teve início um safari humano. Os sérvios usavam uniformes roubados da ONU para se disfarçar enquanto caçavam os fugitivos na floresta. Quando capturavam um, o forçavam, sob mira de arma, a gritar no megafone para os amigos escondidos na mata: "Pode vir, os sérvios estão tratando a gente bem. A ONU está aqui com comida." Quando os homens saíam dos arbustos com as mãos para cima, eram fuzilados ali mesmo. Os sérvios também usavam gases incapacitantes, disparados por granadas de artilharia na floresta, criando alucinações. Fugitivos que inalavam o gás começavam a atacar uns aos outros, achando que seus próprios amigos eram soldados sérvios disfarçados. Os sérvios posicionaram as temidas Shilkas, metralhadoras antiaéreas de 4 canos, em colinas. Essas armas, feitas para derrubar aviões, foram usadas contra seres humanos na floresta. Elas literalmente cortavam as árvores e as pessoas ao meio. Houve um local específico chamado Kamenica, onde a coluna inteira foi cortada ao meio por uma emboscada de artilharia pesada. Milhares de corpos ficaram despedaçados em uma ravina.
Até hoje, equipes forenses encontram restos mortais nessas rotas de fuga. Dos 15 mil que adentraram a floresta, apenas 5 mil chegaram a Tuzla. Para executar os homens que não fugiram para a floresta, o exército sérvio utilizou escolas, centros culturais e cooperativas agrícolas para criar uma rede eficiente de execução. No vilarejo de Kravica, mais de 1.000 homens foram amontoados em um armazém agrícola. Depois jogaram granadas pelas janelas e fuzilavam quem conseguia fugir. O local era lavado logo em seguida para esconder o sangue e evitar o pânico do próximo grupo que já estava a caminho nos caminhões. Em Pilica, cerca de 1.200 homens foram levados para a fazenda Branvejo, onde foram fuzilados em grupos de 10 durante todo o dia. Os soldados faziam pausas para o almoço e para beber cerveja, enquanto as escavadeiras trabalhavam para abrir espaço para o próximo carregamento de prisioneiros. Enquanto isso, na escola de Orahovac, centenas de homens aguardavam no escuro com as mãos amarradas e olhos vendados, mantidos no ginásio com as janelas cobertas e luzes apagadas. Isso impedia que 500 homens tentassem uma rebelião desesperada contra apenas 20 guardas sérvios. Os soldados diziam aos homens no ginásio que eles estavam ali apenas para uma triagem e que seriam trocados por prisioneiros sérvios. Ao mantê-los no escuro e dar a eles um pouco de água, os sérvios os mantinham calmos e com a esperança intacta até o último segundo. Preocupados com os satélites da ONU, veículos militares não eram usados para não levantar suspeitas. Eles usavam ônibus escolares e caminhões de entrega de pão. Um motorista de ônibus, que na semana anterior levava estudantes para o colégio, agora estava fazendo 5 viagens por dia, levando os mesmos adolescentes para campos de fuzilamento. Enquanto as imagens do general tranquilizando as crianças circulavam pelo mundo, mostrando um exército humanitário, a poucos quilômetros dali, escavadeiras estavam trabalhando para enterrar os pais delas. Para confinar temporariamente as pessoas antes da execução, eles eram levados para o centro militar de Liveid. Centenas de pessoas eram amontoadas em celas improvisadas, muitas vezes inundadas e sem ventilação. Manter uma cela com água impedia o descanso. Os homens ficavam quebrados psicológica e fisicamente. Assim, não havia resistência. Após alguns dias em Liveid, as mulheres, crianças e idosos eram transportados para outros centros de detenção, como o ginásio Partizan, onde sofriam abusos sistemáticos. Já os homens eram encaminhados para o Kasneno Popravniton, uma das maiores prisões da Bósnia. Em Kasneno Dom, os civis eram mantidos em condições de escravidão. Os guardas os dividiam em grupos. Alguns eram usados para trabalho forçado na linha de frente, como escudos humanos ou cavando trincheiras, enquanto outros eram submetidos a espancamentos. Grupos de prisioneiros eram chamados à noite, levados para fora e nunca mais vistos. Mais tarde ficou provado que eles eram levados até o rio Trina e executados. Seus corpos eram jogados no rio. Isso eliminava a necessidade de valas comuns e carregava as evidências para longe da prisão. Enquanto o massacre acontecia, uma analista da CIA, chamada Michelle James, estava em uma sala escura nos Estados Unidos, revisando fotos tiradas pelo satélite espião U-2. Essa é uma das primeiras imagens da sequência. Mostra o início da aglomeração. Podemos ver caminhões alinhados na estrada e grupos de pessoas começando a se concentrar perto das instalações industriais. É o registro do caos inicial, antes das deportações em massa começarem de fato. Nessa imagem dá para entender a escala da operação em Potokari. Aqui está a base da ONU, claramente delimitada, onde milhares de refugiados buscaram proteção, mas acabaram cercados. Observe as setas amarelas, que detalham a infraestrutura industrial tomada pelas forças militares. No centro estão os locais usados para a triagem. À direita, uma marcação circular pequena, a Casa Branca. Este local ficou conhecido como um centro de detenção onde homens foram separados de suas famílias e interrogados sob extrema violência. Na parte superior, vemos o provável local de embarque e desembarque dos ônibus e caminhões. Notem também a fileira de pontos brancos na estrada principal. É o comboio de veículos aguardando ordens. Aqui vemos o mesmo trecho de Potokari, mostrado na imagem anterior. Dessa vez, o satélite registra a área com mais proximidade, permitindo identificar ônibus, caminhões, edifícios e principalmente um grupo de pessoas. Essa é uma imagem de satélite de Nova Casaba, feita em 13 de julho de 95, por volta das 14 horas. Aqui está um comboio de ônibus, parado ao longo da estrada. Essa área destacada, um campo de futebol, aparecem grupos de pessoas fora dos veículos, identificados como prisioneiros. Os ônibus permanecem na via, enquanto as pessoas estão reunidas fora deles.
Essa imagem foi registrada horas depois da anterior. Ainda em 13 de julho de 95, no mesmo trecho da estrada em Nova Casaba. Os grupos de pessoas não aparecem mais. No lugar surgem áreas de solo com textura e tonalidade diferentes, destacadas pelos analistas como terreno recentemente remexido. A estrada continua ativa com veículos passando. Entre uma imagem e outra, as pessoas somem e o solo muda. Essa é uma imagem de 27 de julho de 95, indicando a possibilidade de valas comuns nessa área. Essa é uma ampliação da área da mesma foto, que mostra claramente o solo. As áreas destacadas apresentam um solo intensamente remexido, maior e mais definido. Os pontos marcados como NKS1, NKS2, NKS3 e NKS4 indicam diferentes locais de escavação, próximos à mesma estrada. Em agosto de 95, a então embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Madeleine Albright, levou essas fotos para o Conselho de Segurança. Ela jogou as imagens na mesa e disse: "Nós sabemos o que vocês fizeram e sabemos onde estão os corpos." O pânico tomou conta do comando sérvio. Eles perceberam que o mundo tinha fotos de antes e depois de cada campo de execução. Assim, eles tentariam sumir com os corpos já enterrados, lançando uma operação de engenharia macabra. Usando retroescavadeiras e caminhões militares, eles reabriram as valas, retiraram os corpos e os transportaram para dezenas de outras valas, espalhadas por áreas remotas e florestas. Nesse processo, os corpos foram despedaçados pelas máquinas, misturando restos mortais de diferentes vítimas em locais separados por quilômetros de distância. Mas, graças ao esforço científico, cientistas conseguiram provar através de DNA que partes do corpo de uma mesma pessoa estavam espalhados em até 4 valas diferentes. As mulheres foram distribuídas por pelo menos 14 locais na cidade, incluindo a escola secundária de Foča, o ginásio Partizan, o Hotel Zelengora e diversas casas e apartamentos privados confiscados. Esses locais funcionavam como prisões destinadas exclusivamente ao abuso sistemático por soldados e militares sérvios. Os abusos eram em escala industrial. Soldados chegavam em grupos, selecionavam mulheres, muitas vezes mães e filhas juntas, e as devolviam após os ataques para que o próximo grupo de soldados pudesse fazer o mesmo. Algumas mulheres foram atacadas até 150 vezes durante o período de cativeiro, até 6 vezes em uma única noite. As que engravidavam eram mantidas em cativeiro por meses até que a gestação estivesse em um estágio onde o aborto fosse impossível. O objetivo era a substituição étnica, forçar o nascimento de crianças de etnia sérvia em mulheres bósnias, destruindo a estrutura familiar e social da comunidade muçulmana, que possuía uma cultura baseada na honra e castidade. Os ataques eram frequentemente brutais ao ponto de causar traumas físicos permanentes. Os sérvios afirmavam abertamente que o objetivo era infligir tanto dano que as mulheres nunca mais pudessem engravidar, garantindo que a população bósnia não conseguisse se repopular. O sistema contava com a conveniência e participação da polícia local. O ginásio Partizan, onde centenas de mulheres eram mantidas, ficava próximo à delegacia de polícia. O próprio chefe de polícia, Dragan Gagovic, foi acusado de participar nos abusos e gerir os campos. Esta é uma jovem bósnia de 18 anos, se recuperando no hospital de Tuzla após ter feito um aborto na noite anterior. Ela engravidou em decorrência de múltiplos estupros cometidos por soldados sérvios em um campo de estupro em Pejli, o reduto sérvio nos arredores de Sarajevo. Durante as 10 semanas em que esteve em cativeiro, ela foi queimada com pontas de cigarro, cortada com uma lâmina de barbear, estuprada 16 vezes e constantemente humilhada por ser muçulmana. A jovem havia sido sequestrada em uma rodoviária de Belgrado, em 30 de junho de 92. Ela acabou não sendo mais útil e foi colocada em um caminhão com 30 a 40 homens, rumo a Visoko, onde foram trocados por farinha. Em Visoko, ela conheceu outras jovens que disseram terem sido estupradas em outro local e queimadas com barras de metal em brasa. Estima-se que entre 20 a 50 mil mulheres foram estupradas durante a guerra. Em março de 2000, um tribunal internacional iniciou o julgamento. O veredito só foi possível graças a 16 sobreviventes que testemunharam sob codinomes. Seus relatos detalharam a rotina de tortura, forçando os juízes a reconhecerem que o objetivo dos sérvios era destruir o tecido social e a capacidade de retorno daquela população. O tribunal decidiu que o abuso sexual foi uma ferramenta política de limpeza étnica.
Em 2001, integrantes das forças sérvio-bósnias que atuaram na região de Foča foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, incluindo estupros sistemáticos, sequestro e escravidão sexual de mulheres e meninas civis. Embora muitos outros perpetradores locais nunca tenham sido identificados ou julgados, o caso de Foča estabeleceu um marco histórico. Pela primeira vez, a Justiça Internacional reconheceu o uso da violência sexual como arma de guerra. Sarajevo sofreu o cerco mais longo de uma capital na história da guerra moderna, 1425 dias, mais que o cerco de Leningrado na Segunda Guerra. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero te ver nos próximos vídeos.